graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós tocaremos um tema muito importante para você que está vivendo um tempo do silêncio de Deus. Aquele momento, aquela fase na sua vida em que você sabe que cumpriu, obedeceu e entregou ao Senhor tudo aquilo que Ele pediu e que você está fazendo todo o seu melhor esforço para poder obedecê-lo e tudo aquilo que Ele fez você entender e revelou ao seu coração. Mas ainda assim, você está neste momento vivendo um tempo de silêncio, de trevas, que não se vê uma luz no fundo do túnel, que a impressão que você tem é que todas as coisas e tudo está conspirando em contra da sua vida e do seu propósito e da meta para a qual Deus colocou no seu coração para poder trabalhar. É com você que eu quero falar no dia de hoje. O tema que nós vamos tocar é: quando não vejo nada acontecer, este é o sinal de que algo grande Deus está prestes a me dar ou a me entregar. Isto é o que eu gostaria que você entendesse, que é o propósito deste vídeo no dia de hoje. Que entendamos que dentro da palavra de Deus nós encontramos este ensino. Deus deixa registrado algumas histórias, algumas coisas, para que nós possamos entender, quando isto acontece nas nossas vidas, o paralelo que Ele quer que nós façamos para saber o que fazer e como nos comportar naquele tempo ou naquela fase que vamos estar vivendo. E hoje estamos falando sobre este momento. Um momento onde você sabe que não está em pecado, onde você sabe que tudo que você fez ou está fazendo é para glorificar a Deus e que todo o desejo do seu coração é obedecer a Ele e a sua palavra. E de repente você encontra que relacionamentos deixaram de estar na sua vida, problemas familiares, dificuldade financeira talvez, coisas que você pensava que seriam definitivas, que talvez já era a condição de você estar fixando aí a sua vida e que você sentia que isto já era o seu propósito, o motivo de que você estaria então vivendo, e de repente sonhos se desvanecem, propósitos parecem que não estavam corretos, relacionamentos que pareciam ser para toda a vida, de repente deixam de estar dentro do seu conhecimento, dentro da sua vivência, e coisas que vão movendo nosso interior, nossas emoções, e levando muitas vezes nossa mente a questionar promessas que Deus nos fez, e pode ser que chegue a trazer insegurança, dúvida, contaminando a nossa fé. Este é o tempo em que eu quero que nós prestemos atenção. Este tempo em que nada acontece. Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, como nunca você anela este momento de intimidade com Deus, não por cumprir uma rotina, você abre a Bíblia por ler aqueles capítulos que você corresponde à sua leitura bíblica do dia, para poder cumprir com a leitura bíblica completa da Bíblia inteira durante o ano, mas não, agora para você, cada palavra de cada versículo tem uma vida, se transforma em algo real. Parece que conta a história do que você está vivendo. Às vezes você vai à sua igreja e de repente a pregação parece contar tudo que você está passando. Às vezes você orou em particular com Deus no seu tempo de intimidade com Ele.
derramou o seu coração em oração, em petição, em clamor, em súplica, com ações de graças diante dele, e de repente você encontra que alguém te envia um versículo, uma mensagem que são exatamente estas palavras. Isto não é coincidência. Este é o tempo em que Deus está dizendo a você: tranquilo, tranquila, eu estou no controle. Eu estou vendo e prestando atenção em tudo que você está passando e tudo que você está sentindo e em tudo que você está fazendo. Ainda que exteriormente você pode não estar vendo nenhum movimento, eu quero dizer a você que este é o tempo de maior processo, de maior transformação, de maior modelação de Deus para o seu caráter, para a sua vida, para que você possa ter a força, o caráter trabalhado para não perder a bênção, o tamanho e a grandeza da bênção que vai vir para a sua vida e que está vindo é algo grande. Então ele necessita que você esteja maduro, que você esteja firmado nesta rocha que é Cristo, que você não esteja vulnerável a emoções, que a sua fé não esteja movida por sinais, ou pelo que outros digam, ou pelo que possa estar acontecendo, senão que ela esteja firmada na palavra, ainda que você não veja nada, mas você persevera, permanece, porque a sua fé está firmada no que Deus disse, na sua palavra. Este é o processo que Deus está movendo neste tempo. E isto é algo que é invisível para o mundo. E às vezes nós podemos perder o entendimento disto. Eu quero que você entenda que existe algo que Deus necessita produzir internamente nas nossas vidas, que é como se nós comparássemos a uma semente. Quando você tem uma semente, você tem algo que dentro dela existe um potencial que pode transformar ela numa árvore, numa folhagem, em algo bonito, em algo que produz frutos, algo que produz sombra. Porém, ela era uma semente. E se você mantém esta semente numa prateleira, ou guardada numa gaveta, ou dentro de um plástico, ou dentro de um saquinho de papel aí, não, ela não vai produzir nada. Ela tem o potencial, mas não faz isto germinar e não se vai florescer e não vai chegar a entregar às pessoas aquilo para o qual ela existe. E isto é algo que você precisa entender. Para que a semente possa chegar a sair desta casca que ela está aí presa e florescer, ela primeiro vai ter que germinar, e a germinação de uma semente é dentro de uma terra escondida. Ninguém vê. Às vezes você planta aquela semente, você rega por cima a terra, mas você não vê nada, mas lá dentro a semente morreu. E quando ela morre, ela tira toda aquela casca, tudo aquilo apodrece, se perde e sai daquele interior o potencial do que ela é, o DNA dela sai à luz como uma germinação que ainda está dentro da terra. E isto tem que seguir crescendo até que começa a sair para fora da terra, ainda frágil, que necessita ser alimentado, cuidado para que vá crescendo e aí florescendo até chegar a ser uma árvore. Existem árvores que necessitam inclusive anos para chegar a dar o fruto. Todo este processo necessita um tempo, não é em vão. Por mais que não pareça haver acontecido nada, mas se não fosse esse tempo que é invisível aos nossos olhos físicos, não veríamos todo o restante do resultado e tampouco poderíamos usufruir do fruto. Este é este tempo.
E se você observa, Deus deixa isto registrado na Bíblia. Existem duas situações, pelo menos, muito fortes sobre isso. Nós temos Jó, um homem que oferecia sacrifícios pelas festas que os filhos haviam feito na noite anterior, por se eles tivessem exagerado ao comer, ao beber e a fazer alguma atitude aí que não estava correta, ele já oferecia sacrifício ao Senhor para redimir esses pecados, para perdoar, e adorava a Deus para santificar sua casa. Este homem era um homem temente a Deus, fiel a Ele em todos os seus princípios. E este homem viveu aquele período onde o céu se calou. Houve silêncio da parte de Deus. E durante aqueles meses, ele teve os seus melhores amigos confrontando ele, criticando, dizendo de como ele não via que era algo que estava mal na sua vida para que ele pudesse viver isto, se ele conhecia que Deus não permitiria isto se não tivesse uma legalidade, um pecado. Tantas coisas foram ditas, até mesmo a sua esposa, mas ele decidiu estar firme e saber que se ainda que ele recebeu o bem de Deus, ele receberia o mal com a mesma adoração a Deus. E você vê que ele termina tendo um resultado de receber algo grande, maior, dobrado do que ele tinha antes de passar por este tempo de silêncio. Nós encontramos em Jó, no capítulo 42, do versículo 12 ao versículo 17, o final desta fase de silêncio, que é como estamos dizendo, este período onde parece que nada acontece, que os céus estão fechados, que as suas orações não são respondidas, que os jejuns que você tem feito parece não surtem efeito. Veja o que aconteceu no final de tudo. Diz assim a palavra do Senhor em Jó, no capítulo 42, versículo 10 ao versículo 17. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, os mesmos que haviam dito a ele que a culpa era dele pelo que ele estava passando. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Se você crê nisto, deixe nos comentários escrito: eu creio que receberei o dobro da minha bênção por obedecer a Deus e confiar nele, mesmo no tempo em que nada acontece. E no versículo 11 diz assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e o da terceira Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Este é um caso. Este homem
viveu o período de nada acontecer e ver como que tudo caindo e tudo desorganizando na sua vida. Mas ele permaneceu confiado e plantando a semente da obediência a Deus. O outro caso é o tempo entre Malaquias e Mateus. Nós encontramos 400 anos de silêncio total de Deus sobre a humanidade. E qual não é a nossa alegria hoje em saber que este período em que nada acontecia era o tempo em que precedia a vinda, o nascimento do Messias nesta terra. Estes 400 anos de silêncio terminam com o nascimento de Jesus. E você sabe, eu sei o que significa esta bênção. Quão grande foi este evento para toda a humanidade. E Jesus nasceu. E com ele chegou o reino de Deus a esta terra. E a possibilidade de sermos reconciliados com Deus e podermos ter a esperança que temos de estar com ele na eternidade. Então, estes tempos, estas fases de silêncio, esta fase de parecer que nada acontece, é o tempo em que Deus, no invisível, está trabalhando para que nós possamos ter esta força, este caráter moldado, fortalecido e transformado para poder suportar e não perder a bênção que chegará nas nossas mãos, para podermos ser administradores fiéis e para podermos, como diz aí para Jó, ele viveu 140 anos, foram anos de muita bênção, ano de ver seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, de ver toda aquela bênção financeira, inclusive que Deus entrega. E isto é o que nós devemos ter em mente. Se acerca, se aproxima, está próximo o tempo de recebermos a grande promessa e o cumprimento de algo grande sobre as nossas vidas. Se esta mensagem e se o que você está ouvindo tem ajudado a você neste período de luta, de confronto com você mesmo, de dificuldades, talvez de confusão até mental de tudo que estava passando, pensamentos controversos que põem em dúvida a sua fé e tudo que você crê, compartilhe este vídeo com outras pessoas que você sabe que podem estar passando situações similares e que necessitam ouvir esta situação, ouvir esta verdade para também serem animados a não desistir, a perseverar, a permanecer, porque este tempo não é uma coincidência que você esteja desejando tanto ouvir de Deus, ouvir da palavra de Deus, receber a direção de Deus, saber o que é que Deus quer através disto que você está vivendo, para que você possa ter forças para permanecer e para seguir neste caminho, que é o caminho da vitória. Em verdade, esse aí é o momento em que Deus está guiando você por este novo caminho. E este novo caminho é um mover dele. Mas observe, isto não é para curiosos, isto não é para alguém que esteja aí só para ver o que acontece. Não. Este caminho é para aqueles que estão com os ouvidos atentos e que o coração deles estejam disponíveis para quando Deus comande, eles estejam prontos para obedecer e para poder ser tal qual o Pai deles. O que eu quero que você entenda? O que vai entregar a você é o seu Pai, o seu Deus, é o seu Pai. Ele tem uma bênção que ele quer compartilhar com o mundo, mas através de você ele decidiu fazer isso. Então, Deus trabalha e consegue e tem pronta esta bênção. O trabalho de Deus é este. Ele já preparou esta bênção.
Este esforço é dele, como um pai amoroso que quer fazer uma herança para os seus filhos. Deus já tem tudo isso. Mas agora, neste período, é o período em que Deus está preparando a cada um dos seus filhos para receber esta bênção. O que eu quero que você entenda? Muitas vezes fica difícil da gente compreender isto. Por quê? Porque às vezes os pais naturais neste mundo, eles até às vezes trabalham, produzem, guardam, têm patrimônio, coisas, herança, mas às vezes eles não estão preparando os herdeiros destas bênçãos para administrar estas bênçãos de forma que elas não se percam. E muitos pais estão até com receio de dar a herança aos seus filhos, porque sabe que os seus filhos não estão preparados para manter isto que ele trabalhou tanto para conseguir, e não tem coragem de ver em vida, inclusive, que os filhos agarrem o que custou tanto do seu trabalho e o destruam, e o percam assim tão facilmente. Mas o que aconteceu? Não houve esta cautela deste pai em produzir nos filhos este conhecimento, trabalhar com eles. Isto é o que Deus está fazendo conosco neste tempo. Quando Ele permite situações como estas, não é que Ele esteja feliz, se gozando de ver a gente triste, ansioso, angustiado, sem saber o que vai acontecer. Não, Ele não está alegre por isso, mas Ele está saltando de alegria e avisando aos anjos e a todos. Vê como Ele fez sobre Jó. Quando Ele vê a fé sua em permanecer firme, crendo que Ele completará esta obra e trará a bênção que prometeu. Quando Ele vê esta atitude no filho dele, Ele fica gozoso, alegre, avisando a todos: é meu filho, é a minha filha, ele está ficando pronto, está terminando o preparo dele para poder receber a bênção que eu vou entregar, porque ele está preparado para utilizar isto para o reino e para levar muitos mais a este conhecimento e também terem serem maduros, seriam homens e mulheres fiéis, perseverantes, que tenham uma fé firmada na palavra e no que Deus é para eles, e não nos sinais que possam ver, ou nas maravilhas, ou nas coisas que recebam. Não. O prazer deles está em Deus, não nas coisas que Deus pode dar. O que Deus tem para eles não se perderá, nada. E eles receberão, como está dito aí com Jó, em dobro. Em João, no capítulo 10, versículo 10, diz assim, João 10, 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este é Jesus. 400 anos, total silêncio, sem profecia, sem ninguém dizendo nada, não havia alguém que chegasse dizendo em nome de Deus isto ou aquilo, e chega ele, o próprio Filho de Deus, e diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham ela em abundância. Já está a promessa. Não duvide. Deus fez esta obra através de Jesus na cruz e esta obra é real. Já está para nós esta certeza. E não devemos deixar que o inimigo contamine a nossa mente com pensamentos que não são os pensamentos de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos, são diferentes. Os seus caminhos são mais altos, os seus pensamentos não são os nossos, são pensamentos de paz. Então, se você não está tendo paz, se você está com dúvidas, se você neste momento tinha esta dificuldade, que agora Deus possa trazer a paz ao seu coração e possa fazer com que você entenda
que existe um lugar de paz. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, inclusive nesse momento, quando parece que nenhuma folha se move, quando parece que não existe resposta, não importa se você não ouve a voz de Deus, em todo momento, diz aqui, tudo, em tudo, não esteja ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isto Ele quer que você entenda. Você sim necessita neste tempo guardar a sua mente, os seus pensamentos, o seu coração, para que não sejam contaminados com a mentira do inferno, para que não venha sobre você esta dúvida e que as obras da carne não possam estar sobrelevando-se ao que é a vontade do Espírito. Permita que o Espírito dirija a sua vida, mantenha você dentro deste caminho que é o correto e com a sua mirada, seu olho colocado na meta que é Cristo, e saiba, este tempo vai passar. É um tempo determinado e depois virá muito maior a bênção. Colheita dobra. Diz aqui que é dobrado. A colheita da pessoa que nestes momentos de silêncio, que não parece se mover nada, ele decide plantar a obediência ao que Deus diz na sua palavra. Este é o tempo de maior adoração que você ofereça a Deus. Adore, coloque louvores na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver, encha a sua vida de palavras de bênção, declare a palavra do Senhor, declare o que Deus te prometeu com certeza, com confiança. Ore, busque ao Senhor. Este é o tempo que você necessita alimentar-se e aproximar-se mais que nunca de Deus. E chegará este dia em que Ele, com alegria, entregará em suas mãos esta grande bênção, para que você, inclusive, a multiplique e possa entregar a todos os necessitados que Ele vai trazer para a sua vida. Que Deus te abençoe e que este seja o tempo precioso de intimidade, de busca de Deus e de respostas sobrenaturais para a tua vida. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem você crê que sim, isto poderia ajudar a sua vida. Aperte aí o joia para dizer que isto é bom, é uma boa mensagem, que você gostou. Se inscreva no canal, que nos vai ajudar a que isto possa chegar a mais pessoas, e compartilhe. Avise a outras pessoas que este não é tempo de desistir, é o tempo de permanecer, porque no invisível, lá naquele lugar onde ninguém está vendo, Deus está trabalhando no seu interior para germinar uma semente de obediência que trará vida em abundância, com uma colheita dobrada. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.